Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu no ano de 2011 e envolve mais uma vez um casal que tinha um relacionamento muito tóxico e no fim as coisas saíram do controle e acabaram de uma forma bem trágica. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Amber Hilberling. Amber nasceu no dia 1º de outubro de 1991, em Joplin, no Missouri, filha do casal Michael e Rhonda. Quando ela tinha apenas 3 meses, eles se mudaram para Tulsa, em Oklahoma, e foi lá que ela cresceu. Mesmo que seus pais se separaram e se casaram novamente, era uma situação muito amigável e todos eles continuavam próximos, então Amber convivia com uma família bem grande. Seus pais a descreveram como uma excelente aluna. Além dos estudos, ela adorava praticar esportes como vôlei, futebol e também a dança. Em algum momento de sua vida, ela conheceu um jovem chamado Josh Hilberling, que era alguns anos mais velho do que ela. As coisas entre os dois aconteceram muito rápido, e eles ficaram inseparáveis. Os dois se casaram quando ela tinha 18 anos. Josh ingressou na Força Aérea e o jovem casal se mudou para o Alasca. Um pouco depois, ela descobriu que estava grávida. Os dois eram bem jovens quando isso aconteceu, então eles estavam com um pouco de medo desses novos desafios. A gravidez foi uma surpresa, mas mesmo assim, Amber estava muito animada. Ela até mudou seu comportamento e ficou mais madura depois da descoberta. Já Josh estava emocionado por ser pai, mal podia esperar para ter um bebê, mas ele era um jovem de 23 anos e tinha muito que crescer ainda. Antes de morarem juntos, eles eram um casal feliz e divertido, mas agora o relacionamento se tornou tóxico. Eles brigavam constantemente até se deveriam ficar juntos ou não. Os dois sabiam que o relacionamento era instável, mas não conseguiam se separar. Há alegações de que Josh começou a usar drogas e foi dispensado da Força Aérea, depois de apenas 9 meses. Depois disso, eles voltaram para mais perto da família, em Tulsa. Foi nesse momento que Josh começou a conversar com Amber sobre a venda de drogas para que eles pudessem ganhar dinheiro suficiente com isso para conseguir pagar as contas. Ela ficou muito triste com toda essa situação. Os pais da Amber deram um apartamento para eles que eles tinham, então o casal passou a morar junto, agora perto da família, o que seria, claro, melhor para todo mundo. Mas as coisas pioraram cada vez mais. Os vizinhos diziam que sempre ouviam gritos, brigas, barulhos bem altos vindo do apartamento deles. As coisas ficaram tão ruins que Josh entrou com uma ordem de restrição contra Amber, alegando que ela havia jogado uma lâmpada em sua cabeça. Mas depois isso foi rejeitado porque eles não compareceram ao julgamento. Em 7 de junho de 2011, Amber estava grávida de 7 meses. Nessa época, eles estavam em um ciclo de terminar o relacionamento e voltar pouco tempo depois. Dessa vez, eles tinham terminado e Josh iria embora. O Josh já estava decidido nesse momento que ele queria terminar o relacionamento, ele até fez as suas malas para morar em outro lugar, ele não queria mais ficar próximo da Amber e na noite anterior os dois brigaram tão feio que uma das janelas do apartamento se quebrou. Isso porque o Josh jogou um cesto na janela e com a força que ele jogou, a janela acabou cedendo e quebrando. Uma pessoa foi chamada para consertar a janela, e o homem disse que sentiu uma tensão entre o casal e ficou claro que eles estavam discutindo. Ele foi para o quarto, onde a janela estava quebrada, e começou o serviço. De repente, ele ouviu um barulho muito alto. Quando olhou pela janela do quarto, viu Josh caindo do 25º andar no chão do estacionamento do prédio. Devido à altura, Josh não resistiu. Outro funcionário da manutenção, que estava retirando suprimentos de seu caminhão, também testemunhou mais tarde que ouviu um estrondo vindo de cima. Enquanto ele caía, Amber apareceu na janela por um breve momento.
Vários vizinhos relataram ter ouvido Amber gritar algo como "Oh meu Deus, não", antes de correr para o quarto onde o homem estava trabalhando e dizer que havia empurrado Josh pela janela. O homem da manutenção ficou chocado e até disse que temeu por sua vida naquele momento, mas ele a acompanhou pelo elevador até chegar onde o Josh estava. Quando ela chegou onde o seu corpo estava caído, ela correu até ele e o abraçou. Os paramédicos e outras pessoas no local relataram que a grávida Amber tinha um corte no braço e estava completamente perturbada, implorando para que alguém salvasse seu marido. Infelizmente, todos sabiam que era tarde demais. Amber ligou para a avó em busca de apoio, e a avó chegou rapidamente ao local. A polícia também chegou ao local e, inicialmente, isso foi tratado como um acidente horrível. Amber era testemunha e esposa da vítima, então ela foi chamada para ir à delegacia. Nesse ponto, ela nunca foi informada de que estava presa, que era suspeita de qualquer coisa ou que a morte do Josh estava sendo considerada um assassinato. Amber disse que até se sentou no banco da frente da viatura para ir com eles até a delegacia. Junto com a avó, Amber foi colocada em uma sala de interrogatório na delegacia. A conversa foi gravada, e ela disse coisas como: "Eu só quero estar com Josh, eu só quero morrer. Eu sou uma pessoa tão má, não mereço viver e não mereço ser mãe." Embora sua avó continuasse alertando para tomar cuidado com suas palavras, Amber estava tendo um colapso emocional e essa informação estava saindo de sua boca. Em algum momento, Amber disse: "Eu o matei." E foi nesse momento em que ela foi presa, sob acusação de homicídio em primeiro grau, que mais tarde seria reduzido para segundo grau. Ela confessou ter matado Josh em vídeo. 2 dias depois da sua prisão, Amber compareceu a uma audiência em que sua fiança foi fixada em $250 mil, que ela pagou. Sua família ficou chocada por ela estar sendo acusada de matar Josh intencionalmente, e eles estavam dando todo o seu apoio a ela, financeiramente e também na mídia. Amber foi condenada a usar uma tornozeleira eletrônica enquanto estivesse em casa esperando o julgamento. Naquela audiência, o advogado dela também entrou com uma moção para que a gravação de confissão fosse descartada como prova, mesmo depois que Amber pediu um advogado e disse que não queria prestar declarações até que ele chegasse. A polícia continuou com a gravação por 47 minutos. Depois a gravação de confissão foi aceita, pois ela mesma confessou sem a polícia ter perguntado. Alguns meses depois, Amber deu à luz ao seu filho Levi. Até que seu julgamento fosse concluído, ela recebeu a custódia total do bebê. Enquanto a família de Amber acreditava que isso era um acidente, a família de Josh achava o contrário. Para eles, isso foi um assassinato frio e calculado, e agora ela tinha a custódia da criança. Enquanto Amber aguardava julgamento em prisão domiciliar, ela quebrou várias vezes suas condições e foi para a prisão algumas vezes. Aos 19 anos, ela não entendia totalmente a gravidade dessa situação. O julgamento de Amber aconteceu em Tulsa. Sua equipe de defesa argumentou que ela não teria um julgamento justo em Tulsa por causa de tudo o que havia sido divulgado. Foi um caso que chamou muito a atenção da população, todo mundo ficou muito chocado com isso. Mas foi decidido que esse caso era tão conhecido que não importaria onde fosse realizado. A família de Josh ficou arrasada com sua morte, e eles queriam que Amber pagasse pelo seu envolvimento. Eles estavam bem cientes da violência física que Amber havia infligido a Josh no passado. Eles sabiam sobre a ordem de restrição que Josh havia entrado pouco antes de sua morte e como ele estava com as malas prontas para sair da casa. Por outro lado, também havia provas de que Josh era fisicamente abusivo com Amber, incluindo vários relatórios policiais arquivados. Algumas das alegações em seu arquivo são horríveis, incluindo jogar um prato nela e tentar estourar um de seus implantes mamários. Na gravação que foi divulgada pela polícia, naquele dia, pouco depois que o Josh morreu, ela deu a declaração que os dois estavam discutindo e no momento ela acabou empurrando ele bateu em alguns móveis e caiu pela janela. Só que no julgamento, ela deu uma versão diferente do que realmente aconteceu naquele dia. Ela disse que Josh partiu para cima dela naquele dia e por isso foi empurrado e assim caiu da janela. Em um cenário, a Amber empurra o Josh sem ser provocada, então ela é a agressora. No outro cenário, Amber estava se defendendo da agressão do marido, lembrando que Josh era bem mais alto e forte do que ela.
A equipe de defesa trouxe um especialista em janelas para testemunhar no tribunal que o prédio em que eles moravam era velho e bem desgastado. O especialista mostrou fotos de sinais de que o prédio estava se deteriorando e precisava de grandes reparos. Pela foto da janela de qual Josh caiu, você pode ver muitas rachaduras. O especialista testemunhou que essa janela provavelmente era original, com 46 anos de idade. Um dos funcionários da manutenção do caso que viu Josh cair no chão disse que ele caiu com o rosto virado para baixo, dando a entender que ele foi empurrado enquanto estava distraído. A acusação chegou a afirmar que ela provavelmente criou esse plano depois de ver com que facilidade a janela quebrou em seu quarto na noite anterior. A defesa de Amber disse que Josh a estava agredindo. Eles forneceram fotos de que mostravam hematomas no pescoço e outras partes do corpo de Amber, alegando que Josh era o responsável. Amber disse que ele era viciado em drogas e se recusou a ficar limpo antes de terem o bebê. A família de Josh negou tudo o que Amber afirmava, dizendo que era Josh quem estava deixando Amber por causa de seu abuso e seu uso de drogas. Quando tudo foi apresentado, o júri levou apenas 3 horas para considerar Amber culpada de assassinato em segundo grau. Ela foi condenada a 25 anos de prisão. Durante a prisão, ela foi alvo de outras presidiárias por causa de sua aparência e dos privilégios especiais que recebeu. E quando estava presa, seus pais fizeram de tudo na mídia para limpar o seu nome. Embora tenham deixado claro que reconheceram que Amber empurrou Josh pela janela, eles afirmaram sobre como a sentença de prisão de 25 anos foi muito dura para uma mãe jovem e grávida que não pretendia matar o marido. Em outubro de 2016, Amber foi encontrada morta na prisão. Foi dito que ela tirou a própria vida, mas sua mãe pressionou por mais respostas, acreditando que não havia como Amber fazer isso. Até hoje, Rhonda acredita plenamente que alguém naquela prisão assassinou Amber e o encobriu. Segundo ela, Amber falou com seu filho ao telefone na noite anterior à sua morte. Eles estavam conversando sobre fantasias de Halloween e nada parecia fora do comum. Ela realmente parecia muito animada e esperançosa sobre o futuro. Supostamente, também havia outros internos e funcionários da prisão que também acreditam que ela foi assassinada. Como em todas as outras prisões, há câmeras em todo lugar, mas alega-se que a câmera específica para capturar a morte de Amber estava quebrada. Também é importante observar que Amber sofria de depressão e tinha cicatrizes nos braços, indicando que ela se machucava. Também foram encontrados vestígios de substâncias ilegais em seu sangue. Ainda assim, sua família não acredita que ela tirou a própria vida. A família de Josh entrou com uma ação de homicídio culposo contra o prédio onde eles moravam. Eles processaram por $75 mil em danos por não manter o seu prédio em boas condições. Eles também processaram a empresa de instalação de vidros, considerando as janelas de vidro inadequadas. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, eu acho que tudo que envolve esse caso é uma tragédia, tanto como era o relacionamento deles, a forma que o Josh morreu e, por fim, o mistério que continua sobre a morte da Amber. A família não acredita que ela fez aquilo com ela mesma, já a prisão ali diz que foi isso que aconteceu. Então, realmente é um caso bem complicado e a gente sabe também que, infelizmente, isso acontece muito. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.